E essa é mais uma semana sofrendo no front-end. E o resultado final seria essa parte aqui das anotações. A gente já consegue criar as anotações, a gente também consegue deletar. Isso aqui inclusive já está em produção, onde eu fiz toda a parte ali do back, eu fiz a parte do banco, e a parte do front foi a parte que deu mais trabalho aí. E a gente vai ver nesse vídeo aqui alguns perrengues que eu acabei passando até chegar nesse resultado final aqui. Comecei o dia hoje fazendo um componente que eu estava fazendo na semana passada. Eu tinha deixado ele desse jeito aqui. E agora eu consegui estilizar ele, né? Deixei mais ou menos do jeito que vai precisar ficar. Aqui vai ter o tempo da aula, que eu vou ainda fazer essa parte, mas eu já coloquei essa string aqui só para mim ver a questão do alinhamento e tal. Coloquei esses dois ícones aqui, já estou passando aqui o mouse, né? O cursor pointer, mas ainda não está funcionando, então quando eu clicar aqui eu vou chamar nosso endpoint lá no back-end para poder editar uma anotação, e aqui a gente vai conseguir editar, ou editar não, deletar uma anotação. E por enquanto é isso aqui. Agora eu vou almoçar que eu tô morrendo de fome. E não é novidade para ninguém que eu estou estudando inglês, e eu indico que vocês estudem aqui pela plataforma da Fluency PES, porque, cara, aqui tem todos os níveis até o mais avançado do inglês. O meu é o bem iniciante aqui, que eu comecei a estudar tem pouco tempo, mas é bem massa a plataforma, tipo, tem uns materiais didáticos, as aulas são muito boas. De fato, vale muito a pena vocês experimentarem a questão das aulas aqui na Fluency PES, e tem a parte da conversação em grupo, que eu acho que é o diferencial, assim, da plataforma, onde você consegue entrar aqui a cada meia hora e você vai ter aulas relacionadas a algum tema específico no dia. Então cada dia que a gente vai ter um tema, então você pode entrar e trocar ideia aqui com as pessoas sobre esse tema aqui, né? E o que é mais legal é que as pessoas são do mesmo nível que você, então você não precisa ficar com vergonha de você falar e tal, mas a professora vai conseguir conduzir isso de uma forma onde você consiga perder um pouco a sua vergonha. Eu já participei de algumas aqui, então é bem interessante. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E depois do almoço eu fiquei quebrando a cabeça para poder pegar e exibir o tempo referente ao momento da aula que o usuário fez aquela anotação. Mas foi assim, mais tempo pensando em como fazer do que de fato fazendo. E ficou mais ou menos assim. Eu criei a estratégia aqui, isso aqui foi tranquilo de fazer. Demorei bastante, mas só na parte da conversão desse valor aqui que a gente estava recebendo em segundos, eu tinha que mostrar ele assim, né, do mesmo jeito que é exibido os minutos, depois os segundos. Então foi mais um pensamento de onde que eu iria fazer isso, como que eu iria fazer isso, de uma forma mais limpa possível assim no código. E aí fiquei satisfeito com o resultado por enquanto, mas acabei percebendo que eu ainda tenho bastante coisa para poder fazer. Quando eu fizer a parte de editar uma anotação, eu tenho que dar um jeito de exibir um botão aqui de salvar e um botão de cancelar. Não tinha pensado nisso, nem sei como que eu vou fazer isso ainda, mas na verdade quando eu começar a de fato fazer, eu vou clarear as minhas ideias. Enfim, quando eu apertar em deletar, vai ter que aparecer talvez um modal aqui perguntando se o cara quer de fato deletar ou não. E ainda falta a parte de criação, né? Que a parte de criação é um pouco mais complicada também, que eu pego o tempo da aula, né? Conforme o cara estiver aqui assistindo. Então, enfim, tem bastante coisa ainda. Hoje eu comecei o dia fazendo a parte do usuário criar uma anotação. Eu coloquei o input na tela e depois coloquei ali a parte de exibir o momento exato na tela em minutos, dinamicamente ali dentro do input. E eu achei bem massa isso de ter o minuto da aula ali dinamicamente ali nesse input. Aí agora eu só preciso capturar o que o usuário está digitando para poder depois criar um botão e conseguir salvar essa anotação no banco. E eu estava querendo deixar esses botões ocultos, então tipo assim, quando o usuário ele clicasse no input, os botões iriam aparecer. E agora falando assim, é muito mais simples de entender o caminho que eu tinha que percorrer para que isso acontecesse, mas na hora eu demorei bastante para poder entender que eu precisaria capturar o clique do usuário ali naquele input. Inclusive o input a gente tem aqui, o nosso componente, ele não tinha essa parte do on-click, né? Eu precisei criar e tal, então demorei um tempinho para poder perceber que eu iria conseguir ocultar os botões e mostrar eles utilizando essa parte do input. Bom, passei a tarde toda nisso aqui e consegui avançar bastante. Eu criei um input aqui, onde ele vai pegando automaticamente o tempo que a gente está da aula, e a gente consegue clicar aqui, ele vai mostrar as opções, né, de cancelar ou de salvar uma anotação. Então posso colocar aqui teste de anotação em 10 segundos, e quando eu aperto aqui ele já está funcionando
e ele salva essa anotação. Só que agora eu tenho que fazer uma forma de eu atualizar lá os effects para quando eu enviar, essa anotação ela já aparecer aqui, né? Ele fazer uma nova requisição, o que não está acontecendo. Eu tenho que apertar aqui, atualizar e vir aqui na aula novamente e ela já aparece aqui, né? Então a parte de criar já está funcionando, só tenho que ver essa parte mesmo de renderizar isso aqui novamente após a gente criar uma anotação e depois vai faltar a parte de deletar e de excluir. E hoje eu recebi essa mensagem aqui do Cassiano. Ele curtiu todo esse fluxo que eu fiz aí da questão do CRUD relacionado às anotações, inclusive a parte do banco também, né? Porque, tipo, basicamente tudo isso aí eu tive que criar do zero, os testes unitários, toda essa questão que envolve essas anotações. E aí teve alguns detalhes que eu preciso ajustar, mas não é nada muito complexo. Uma das correções no PR era que eu estava retornando 422, quando na verdade eu deveria retornar ali 403. E na real faz muito sentido, porque quando o usuário ele quer editar uma anotação, a gente entende que ele quer fazer isso, beleza, eu tô entendendo que você quer editar uma anotação, mas eu não vou te permitir você fazer isso porque não foi você que criou. E aí eu tava retornando o código errado ali do HTTP, né? E eu também recebi esse comentário aqui lá no PR e eu achei muito legal, porque essa parte aqui foi a parte da model ali do banco e parece que o Cassiano curtiu, né? Da forma como eu estruturei ali, ficou tudo ok. Depois disso eu comecei a trabalhar na questão de atualizar a lista de anotações assim que eu crio uma anotação, porque antes eu tava precisando da F5 para poder ver a anotação que eu criei ali na lista de anotações, né? Então eu tive que criar um state do tipo booleano para que eu conseguisse alterar ele e colocar ele como dependência do meu useEffect. E aí todas as vezes que eu alterasse esse state, a gente iria alterar o useEffect, né? Iria renderizar tudo que tivesse dentro do useEffect ali de novo. E assim, de antemão deu certo, mas eu não fiquei muito satisfeito com isso, inclusive mais na frente no vídeo eu vou conseguir fazer isso aqui de uma outra forma e eu acredito um pouco mais performática. E o item bem importante que eu acabei percebendo depois é que o usuário ele estava conseguindo criar uma anotação mesmo ela estando vazia. Então eu fui e fiz essa validação aqui. Aqui no caso eu estou verificando se a anotação ela de fato existe, né? Se ele digitou alguma coisa ali, e também se eu estou usando esse trim aqui para poder verificar se ele não criou uma anotação apenas com espaços. E aí se a gente por acaso cair nesse if aqui, eu retorno esse erro dizendo que a anotação está vazia e que não é possível criá-la. Depois disso eu fui fazer a parte de editar uma anotação e eu tentei de todas as formas fazer com que quando eu clicasse no ícone lá de editar, ele mostrasse os botões de salvar e de cancelar. E aí eu tive a ideia, eu vou fazer isso dentro do próprio componente das anotações, para que eu não precise ficar repetindo essa parte do código em todos os outros componentes onde eu precisar utilizar essas anotações. E foi brilhante a ideia de eu fazer isso lá naquele componente das anotações, né? Eu tava muito confiante com relação a isso que iria dar certo. Porém, cara, quando eu clicava no ícone lá de editar, os botões apareciam em todas as anotações. E eu fiquei bem, tipo assim, decepcionado, porque eu tava muito confiante que iria dar certo. Na hora que vi todos esses botões aí, foi até um tanto como engraçado isso. Mas pelo menos eu já tô conseguindo ter as ideias mais claras aqui na minha mente de como é que eu vou poder fazer essas questões aqui. Vou falar pra vocês, galera, consegui fazer, pelo menos boa parte, mas deu muito trabalho, velho. O que tava acontecendo? Uma das coisas que tava acontecendo, né? Eu apertava aqui em editar e esse texto aqui ele vinha aqui para cima, então eu percebi que eu tinha que tratar isso aqui de uma maneira isolada, né? Ter funções separadas para isso aqui. Outra coisa que estava acontecendo é que, enfim, isso aqui não estava fechando, daí depois eu tentava editar a anotação, tipo, isso daqui é 5.5, né? Mas se eu tentasse editar ela, tudo que eu fosse escrevendo aqui, ele meio que ficava duplicando esse 5.5. Tipo, eu tava concatenando, meio duplicando a parada aqui, enfim, era uma parada meio que nada a ver. Aí agora foi que eu cheguei num resultado mais ou menos aceitável, né? Onde eu tô conseguindo clicar e ele me aparece aqui e eu já consigo digitar aqui e capturar esses valores, só que ainda não tá. A parte de salvar isso aqui é o mais fácil, né? De salvar no banco. O mais difícil para mim seria essa parte mesmo de organizar tudo isso aqui. Então já tá funcionando. Eu vou só estilizar depois isso aqui, tem algumas coisas no código também para poder refatorar e arrumar, mas, cara, acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz no front, tá sendo todo esse trabalho aqui dessa tela aqui de anotações.
E hoje eu comecei o dia analisando o que eu fiz ontem e eu vi que eu poderia remover um state. Eu perdi provavelmente uns 40 minutos até conseguir remover ele, mas eu acabei desfazendo tudo porque tinha ficado muito confuso o código, eu resolvi deixar do jeito que estava. E aí nesse momento aqui eu falei, cara, eu preciso entregar logo isso aqui, a funcionalidade, ela precisa fazer o que tá pedindo lá nos requisitos, né? E aí depois eu vejo mais questão de refatoração, que inclusive eu já tive bastante dificuldade para poder fazer a parte de editar uma anotação e tipo, já era quase ali 1h da tarde, eu precisava almoçar que eu tava morrendo de fome. Antes de eu parar para almoçar, vou dar uma atualizada aqui no que eu fiz. Eu consegui colocar para poder editar uma nota, então deixa eu pegar essa daqui, vou escrever Eric e aí ele consegue já salvar e ela já aparece aqui. Só que ele meio que tá dando um reload na página quando eu salvo e eu não quero que aconteça isso. Então isso eu vou ver depois, mas basicamente já tá funcionando, já tô conseguindo editar e salvar. Aqui deu bastante trabalho porque eu não estava conseguindo configurar a rota da maneira correta, não estava recebendo os dados direito lá no back. Ainda bem que eu que fiz as duas partes, né, do front e do back, então foi muito mais fácil para eu entender o que estava acontecendo para poder resolver. E agora eu tô na parte de deletar e aí tem que aparecer um modal, ainda tô melhorando isso aqui, só coloquei de fato para ele aparecer. Ainda não consegui fechar ele clicando no botão aqui, embora eu tô ativando uma função que é para fazer isso, somente quando eu aperto ali no X, mas ainda também não está funcionando a parte de deletar, a anotação ainda fica aqui. Então basicamente isso, eu tenho que criar uma anotação e aí ela vai aparecer aqui e depois eu tenho que conseguir editar ela e depois eu tenho que conseguir deletar ela, né? Então tô quase finalizando, embora o código tenha bastante coisa para poder refatorar, mas é isso aí, acho que eu consigo terminar hoje. E quando eu voltei do almoço, eu vi rapidamente ali o porquê que eu não estava conseguindo deletar uma anotação, e era muito simples porque eu estava passando a função errada. Tipo, quando a gente clicava lá no ícone de deletar, eu precisava chamar uma função e eu tinha passado a função errada, então nunca que eu iria conseguir editar por conta disso. Mas cara, já era tanta função, eu tava muito confuso, perdido com as coisas que eu tava fazendo, que eu acabei nem percebendo esse detalhe aí. Depois disso eu comecei a terminar alguns detalhes no código, como questão de adicionar ali a questão do load na tela, a questão do botão de desabilitar ele quando o usuário estiver criando, editando ou deletando a anotação, né, quando ele apertar ali na parte de enviar. Eu também consegui resolver a questão de não ficar renderizando a tela ali sempre que eu fizer uma anotação, editar ou deletar. Porque antes, quando eu criava uma anotação, eu renderizava a tela novamente, né? Meio que eu fazia uma nova requisição lá no back-end, por exemplo, para poder trazer as anotações ali atualizadas. E eu percebi que eu consigo fazer isso com o filter ali, a questão do método do array, né? Que eu só faço remover aquela anotação que eu acabei deletando ou a anotação que eu acabei criando. E eu tô resolvendo isso basicamente com a questão ali do filter, né? Toda vez que eu deleto uma anotação, eu faço um filtro daquela ali que eu deletei e não mostro mais ela. Enfim, eu gastei a tarde toda só fazendo esses ajustes assim para poder entregar essa funcionalidade. Ficou desse jeito aqui. Bom, aqui é o resultado final. Vou atualizar aqui para vocês verem que tá tudo rodando. Tive algumas dificuldades, mas nem quero comentar sobre isso. O importante aqui já está tudo funcionando. Consigo criar uma anotação, consigo criar outra anotação e ele tá ordenando aqui já pra gente, ó, o mais recente criado. Consigo deletar uma anotação também, ó. Isso aqui provavelmente eu vou mudar depois o estilo, mas é só para ver a funcionalidade. Consigo deletar e ele tá deletando certinho, porque antes ele tava deletando e pegando uma anotação aleatória, tipo, não tava fixo com o ID, então agora ele já está. E eu consigo editar as anotações aqui bem de boa. Ele já tá salvando também, tá pegando ali o time correto de acordo com a aula aqui, ó, de acordo com o tempo. Ele para, eu consigo salvar a anotação nesse tempo aí, né? Então já tá tudo funcionando de boa, consigo editar, consigo cancelar, consigo validar isso aqui que deu um pouquinho de trabalho se a anotação estiver vazia. Eu só tinha conseguido validar isso na parte de criar, mas eu consegui também agora na parte de editar. E fechou, agora eu consigo também deletar, consigo cancelar aqui também, cancelar aqui também. E é isso. E ficou pronto, mas na semana que vem eu vou te mostrar um vídeo, porque esse PR meu aqui, ele não passou de primeira. Tipo, a interface ela ficou do jeito que o Cassiano ele tava querendo que ficasse. O código também ficou muito bom, a questão da arquitetura, como eu organizei as coisas, ficou algo realmente muito bom. Só que o PR não passou por um único motivo, velho. Eu escrevi os nomes das funções e elas ficaram muito complexas. Isso porque eu tava muito confuso na hora que eu tava fazendo essas funcionalidades. Porque eu fazia uma parte e eu falava, caraca, eu preciso de tal função, eu preciso de tal coisa.
coisa para poder fazer isso aqui. E eu fui fazendo as coisas, fazendo e querendo só que funcionasse, e eu acabei me perdendo em todo esse fluxo aí. E depois, quando eu fui precisar revisar ali o PR, né, para poder corrigir os nomes das funções, eu vi que realmente tinha ficado algo bem feio assim. Mas enfim, isso vai ser um papo para a próxima semana. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.